O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um instante. Observamos as gerações desde Abraão, continuidade da promessa de Deus. A mesma promessa que Deus fez a Abraão. Deus a repetiu a Isaac, Deus a repetiu a Jacó, e Deus a repetiu a José, de uma forma diferente. Porque José do Egito, se você observar com bastante atenção essa história, você vai perceber que Deus, pessoalmente, como disse a Abraão, como disse a Jacó e como disse a Isaac, Deus não falou com José. Ele falou, só que não como falou a Abraão. Ele orienta José através dos sonhos. Através dos sonhos. E é justamente este o fato em que causou inveja nos irmãos de José. Recorde que José foi vendido para o Egito, foi vendido como escravo. E por que foi vendido? Porque os irmãos dele ficaram com inveja dele. Porque Jacó tinha uma certa predileção por José, e isso causou inveja. E eles, por inveja, vendem José para o Egito. Então, o primeiro acontecimento ruim, vendem o próprio irmão. Segundo, eles contam para o velho Jacó que José tinha morrido. Eles sabiam que não tinha morrido. Mas eles dizem para o pai que o menino tinha morrido. E aí tem uma novidade que eu acho particularmente curiosa, né? Que aí diz que pegaram a roupa dele lá, mataram um bicho lá, sujaram com o sangue do bicho e disseram que aquele era o sangue de José. Jacó não deu muita bola, não acreditou muito nisso, porque sabia certamente o que esperava. E aí, quando José está no Egito, o faraó teve um sonho lá, que viu, no sonho viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e todos os sábios do Egito não conseguiram dar uma interpretação razoável. E aí pedem
alguém disse para o faraó que José era bom nisso, né? E aí ele vai e decifra, né, os sonhos, explica para o faraó o que iria acontecer e diz ao faraó o que ele devia fazer no tempo de vacas gordas, para que quando chegasse o tempo de vacas magras, ele pudesse sobreviver. E um detalhe importante é que isso não foi só a sobrevivência do faraó, mas isso foi a sobrevivência de todo o Egito e de todos os povos circunvizinhos. Porque passaram lá por um período de seca, por um período de dificuldade, e o único lugar na redondeza que tinha comida era no Egito, a mando de José. Né? Depois que José interpretou o sonho do faraó, o faraó colocou ele para administrar os bens. E é bonito essa história, porque Deus vai conduzindo as atitudes de José. José vai fazendo, vai realizando as obras, claro, com o coração voltado para Deus, de modo que os próprios irmãos dele, né, aqueles que o venderam, vão até o Egito para comprar comida. E vocês observando, talvez, né, vocês não se atentaram para uma prova dificílima que José aplicou para os seus irmãos. E ele diz, né? O pedaço do texto não contou, mas para que eles pudessem sobreviver, José pede para um deles ficarem preso no Egito, como garantia de que eles iriam trazer o irmão mais novo. Né? Os irmãos não se atentaram. Mas como é que José sabia? Como é que aquele homem desconhecido, porque perante os seus irmãos ele não se apresentou como José, então eles não sabiam que era José, e José pede para ficar um deles lá, ficou preso. E eles voltam com a missão de voltar para a casa do pai e levar um irmão mais novo. Ora, se raciocinasse um pouquinho, era só perguntar assim, né? Mas quem que falou para ele que tinha um irmão mais novo? Como que ele sabe que tinha um irmão mais novo? É claro que ele descobriu da existência de Benjamim, porque eles conversaram. O irmão mais novo é Benjamim. Né? E aí vejam só a prova que José submete aos irmãos. Eles retêm um dos irmãos e manda os outros voltarem para a casa do pai para levar o irmão mais novo. E dizem para Jacó que como condição, daí chega lá, o irmão mais novo não está, o outro, né, que ficou lá preso. E diz para Jacó que tem que levar o irmão mais novo, caso o Benjamim, tem que levar lá também, para soltar o outro que está lá preso. Na cabeça de Jacó, era assim, agora eu vou perder 2 filhos. Um eu já perdi, porque já morreu, porque nessa altura eu já considerava que José tivesse morto. E aí ele vai, né, deixa levar o filho com muita insistência. Mas antes disso, antes deles voltarem, tem uma expressão no texto que é algo profundamente desconcertante. Porque quando José falava com os irmãos por meio de intérpretes, só que José entendia o que os irmãos estavam falando, como está descrito no texto. E aí, para não chorar na presença dos irmãos, ele se afasta e derrama as suas lágrimas. Aí, depois de uma longa noite de choro, é que vai se desenrolar toda essa história, a presença do filho mais novo e tudo mais. Bom, eu recontei parte dessa história, mas para a gente perceber uma coisa importante.
Tudo o que Deus promete, Deus cumpre. Tudo. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Ele não deixou de cumprir nenhuma promessa. E todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. E cumpriu de forma definitiva. Cumpriu de forma perfeita em Jesus. Então, se nós olharmos com bastante atenção, a gente vai perceber que a história de José, desde o momento do seu nascimento até o momento final da sua vida, é uma profecia da própria história de Jesus. É o próprio Senhor quem vai ser, entre aspas, vendido por algumas moedas, para depois salvar a humanidade inteira. José foi vendido como escravo. Depois ele salvou a sua família e salvou Israel inteira. Pela maneira como ele se relacionava com Deus. Deus não o deixou. Deus não o abandonou. Ele não teve a oportunidade de falar com Deus como teve Abraão, como teve Jacó. Mas Deus não o abandonou. Deus o guiou. E ele tornou sinal de salvação para todos os de sua casa. É o que acontece com Jesus. Jesus se entregou, se doou, cruelmente foi crucificado e pela sua entrega salvou a humanidade inteira. Nos libertou, nos tornou livres, muito mais do que livres, nos fez voltar a sermos filhos de Deus. Devolveu a nós a dignidade de filho de Deus, pela sua entrega. Então, que a gente possa sempre revisitar e recordar das promessas que o Senhor fez, porque todas as promessas dele, ele cumpre. Ele cumpriu e ele cumpre todas as promessas dele. No Evangelho nós temos uma realidade significativa, logo no primeiro versículo do capítulo 10. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Este versículo ele é surpreendente por quê? De quem que é o poder de expulsar os demônios e de curar os enfermos? O poder é de Jesus. Então, uma música do Padre Zezinho que ele repete exatamente isso, eu acho fantástica a música. Ele diz que nós temos o pedir. Jesus tem o poder. Nós temos o pedir. Nós pedimos. E se ele quiser, ele realiza. Mas ele tem o poder. Ele deu aos seus discípulos o poder de expulsarem os espíritos maus. Há tempos atrás eu pensava que a maior tentação do demônio nos tempos atuais é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Porque quanto mais gente tiver acreditando que ele não existe, mais espaço ele tem para agir. E aí ele faz a bagunça dele. E não existisse o demônio, como se não existisse o inferno, como se não existisse mais nada. E que no final tudo vai ser resolvido. Não é desse jeito, e não foi assim que Jesus disse no Evangelho. Então, ainda hoje, o Senhor Jesus continua dando autoridade e poder aos seus discípulos para perceberem a ação do demônio e expulsarem, e romperem definitivamente com aquilo que ele tenta fazer para destruir o que Jesus plantou.
e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Eu dizia numa dessas missas, numa das minhas homilias, alguns domingos passados, que se a gente for dar ouvido a tudo que estão dizendo nesse tempo de pandemia, que já se prolonga e já vai indo aí para quase 2 anos, se a gente for dar ouvido a tudo isso, a gente fica doente e a gente fica louco. Talvez seja exatamente essa a intenção do demônio. Para que a gente não procure mais a verdade do Evangelho, para que a gente não procure mais nos colocar à disposição de Jesus. Mas por que é que Jesus deu aos seus discípulos o poder de expulsar os espíritos maus e de curarem todo tipo de enfermidade? Para que ao anunciar isso, ao manifestar isso na vida das pessoas, as pessoas estivessem prontas para receber o próprio Jesus, como uma preparação para poder acolher Jesus. E aí o texto cita, né? O nome daqueles primeiros discípulos que ele chamou de apóstolos. Deu a eles esse poder, deu a eles essa autoridade, os chamou de apóstolos. E os enviou. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Este reino dos céus que Jesus pediu que os discípulos anunciassem como uma preparação para a sua chegada, nada mais é do que a presença do próprio Jesus. O reino dos céus, o reino de Deus, é o próprio Jesus. E é Ele que nós precisamos anunciar. Em todos os cantos, em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os espaços, em toda a realidade da nossa existência e da existência do ser humano. Porque nós vivemos num tempo onde estão tentando fazer de tudo para que Jesus não seja venerado, para que Jesus não seja amado, para que Jesus não seja glorificado, para que Jesus seja esquecido. Fazendo quase que aquela história do Evangelho de Marcos, quando Jesus expulsou aqueles demônios e eles pediram para que Jesus os mandasse para os porcos. E aí as pessoas das cidades começaram a pedir que Jesus se afastasse da cidade deles, porque não podia Jesus ficar. Jesus envia os discípulos dando-lhes uma ordem para que preparassem o caminho onde Jesus iria passar. E a sociedade moderna, o mundo em que nós vivemos, está fazendo o contrário. Estão expulsando Jesus dos lugares. Estão pedindo para Jesus se retirarem. Estão querendo retirar Jesus das famílias, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. E se Jesus for afastado da nossa sociedade, e se Jesus for afastado do nosso mundo, o caminho ficará livre. E aí o demônio vai fazer a festa.
que ele já vem fazendo, formando um monte de discípulos para trabalhar para eles, para trabalhar para ele. E tem muita gente trabalhando sem saber, como discípulos, como anunciadores do inimigo da natureza humana. E Jesus envia os seus discípulos, dando a ele a autoridade dele, para que possam ir em todos os cantos e recantos, para anunciar sua presença, para mostrar e preparar o caminho como João Batista, para a sua chegada. Só que esta sua chegada não é mais como anunciou e como esperou João Batista, mas a sua chegada, a sua segunda vinda, o juízo final. Claro, nós não sabemos quando vai ser, nós não sabemos quando será. Mas é preciso que nós assumamos, como assumiram os discípulos, a responsabilidade de ir em todos os cantos, em todos os recantos, e anunciar Jesus Cristo, e preparar a sua chegada. O reino dos céus está perto. O reino dos céus está chegando. Aí parafraseamos citando o evangelista Marcos. Convertei-vos e crede no evangelho. O reino dos céus está próximo. Então nós precisamos assumir essa missão de apresentar Jesus para o mundo. De novo, de apresentar de novo Jesus para o mundo. Porque é de Jesus que o mundo precisa. Porque o mundo está distante de Jesus. Nós temos muitas doenças, muitas enfermidades. Doenças que a gente nunca viu falar, né? A gente não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. Então, não sei se vocês acompanharam, mas em 2021, uma pesquisa que foi publicada recentemente, em 2021, somente em 2021, no Brasil, já morreram 5 padres suicidados. Tiraram a própria vida. 5 padres. 2021 só. Não conta 2019 e os anos anteriores. Triste. Muito triste. Mas eu insisto e repito. Nós precisamos apresentar Jesus para o mundo. Porque assim como tristemente aconteceu com padres, tem acontecido também com jovens, com adolescentes. E a gente fica olhando para essas situações. A gente fica, no primeiro pensamento, a gente fica pensando assim, será que o mal vai vencer sempre? Claro que a gente sabe que não, pela fé a gente sabe que não, a gente sabe que nosso Senhor está no comando da situação e no momento dele, quando ele achar, tudo isso vai se resolver. Mas enquanto não se resolve, nós precisamos assumir para nós o mandato que ele deu para os seus discípulos. E permita-me recordar, para encerrar essa minha homilia, de um acontecimento, de um testemunho de um padre. Este padre fez uma peregrinação para a Alemanha, com alguns paroquianos, foi conhecer lá algumas igrejas, e ele se deparou com uma igreja em que o crucificado estava sem as mãos e sem os pés. E ele ficou curioso para saber por que aquele Cristo crucificado naquela igreja estava sem as mãos e estava sem os pés. E aí ele se aproximou do altar, onde estava aquele crucifixo,
E lá naquele altar tinha uma plaquinha escrita assim: eu preciso de suas mãos, eu preciso de seus pés. Era esta a frase: eu preciso de suas mãos, eu preciso de seus pés. Aquela igreja tinha sido invadida no período de guerra, ela foi bombardeada, e com as bombas que estouraram dentro da igreja, derrubaram a mão e os pés do crucificado. E hoje o Senhor Jesus diz para mim e para você esta frase: eu preciso das suas mãos, eu preciso dos seus pés. O Senhor precisa chegar a tantos cantos e recantos desta cidade, desta realidade nossa tão querida. O Senhor precisa chegar, e Ele conta com os meus pés, Ele conta com os seus pés, para chegar a todos os cantos e a todas as pessoas. Assim como Ele enviou os apóstolos, Ele também envia nós. Não para o mundo, mas para as realidades de dentro da nossa cidade, que ainda não conhecem Jesus. Nas ruas, nos cantos e recantos, o Senhor nos diz hoje: eu conto com a sua ajuda, eu conto com as suas mãos, eu conto com os seus pés. Eu preciso dos seus pés para chegar a tantas pessoas. Eu preciso das suas mãos para tocar tantas pessoas que ainda nem sequer ouviram falar de Jesus. O Senhor nos envia. E se o Senhor nos envia, não é uma opção. Se você quiser, você vai. Não. O envio do Senhor é uma ordem. E não tem esse: se você quiser, você vai. É uma ordem. Nós precisamos ir e anunciar Jesus Cristo para livrar as pessoas, libertar as pessoas das garras do demônio. Porque muitos estão se perdendo porque não receberam nenhum anúncio de Jesus. Ninguém ainda teve coragem de falar de Jesus. Então, aceitemos o convite ou chamado do Senhor para nós e nos coloquemos a caminho para anunciar a sua presença. Não desanimemos, não deixemos que as situações esquisitas que estamos vivendo nos assuste ou nos amedronte, mas fixemos o nosso olhar em Jesus e vamos torná-lo conhecido e amado no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.